Povo de Deus, boa noite. Que a graça e a paz de Jesus reine não só na minha vida, na minha casa, mas possa reinar na sua vida, na sua família, de uma forma poderosa e especial. Quem recebe essa paz, diga amém. É um prazer muito grande receber todos vocês aqui no templo da nossa ICB João Neiva. E também eu quero cumprimentar aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Instagram, pela página ICB João Neiva e também pelo Facebook. Desculpe pelo atraso, tivemos alguns problemas técnicos, mas é um prazer estar com vocês mais uma vez. Toda terça e todo domingo nós nos reunimos para adorar ao Senhor e para compartilhar uma palavra da parte de Deus que possa edificar a sua fé, que possa fortalecer o seu espírito. Eu quero pedir a todos que me acompanham nesse momento, tanto aqueles que estão em casa, quanto aqueles que estão aqui no templo, que você possa interagir, que você não seja apenas um espectador, mas que você possa realmente adorar a Deus em espírito e em verdade, que você possa glorificar ao Senhor, você possa interagir conosco, que você possa oferecer o seu melhor para Deus. E mesmo que você esteja em casa nos acompanhando através do celular ou através de uma televisão, através do notebook, você pode estar interagindo também, glorificando ao Senhor, escrevendo glória a Deus, aleluia, interagindo, comentando aquilo que tem te abençoado, tem te edificado. Não esqueça de curtir as nossas páginas e também de compartilhar. Não deixa de fazer isso, porque você está promovendo o reino de Deus, você está promovendo o Evangelho, você está incentivando as pessoas que fazem parte do seu grupo social de receber a pregação do Evangelho. Amém? Então não deixe de fazer isso, compartilhar com seus amigos, curtir e comentar aquilo que você tem achado deste culto, desse momento que nós estamos tendo com você, de louvor, de adoração, no nome de Jesus. Eu quero convidar vocês a adorar o Senhor. Vamos nos colocar de pé, você que está aqui nesse templo, e juntos vamos cantar ao Senhor, vamos orar ao nosso Deus. Mas antes disso, vamos falar com o Senhor, vamos dizer para Deus por que estamos aqui, vamos dizer para Deus porque nós paramos tudo. Poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, poderíamos estar envolvidos em qualquer outra atividade, mas nós decidimos estar aqui, nós decidimos parar para ouvir, parar para louvar, parar para orar, porque nós entendemos que é importante, nós entendemos que nós precisamos de Deus, precisamos da sua graça, da sua misericórdia. Oh Deus, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, nós estamos aqui para te cultuar de todo o nosso coração, para te adorar em espírito e em verdade. Nós estamos aqui reunidos em alguns irmãos no templo da ICB João Neiva e também com aqueles que nos acompanham pela internet, aqueles que estão de longe, aqueles que estão perto, mas unindo a fé, unindo o pensamento, nós clamamos agora, nós invocamos a tua presença nesse momento, nós invocamos o agir do teu Espírito no nosso meio, meu Deus, trazendo entendimento da tua palavra, meu Deus, trazendo entendimento da tua vontade. Espírito Santo, nos conduz à adoração, Espírito Santo, nos conduz ao louvor. Nós queremos te oferecer toda a honra, queremos te dar toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. E que a tua presença seja real aqui, seja real aonde esta pessoa está, trazendo paz, trazendo renovação da fé. Oh meu Deus, em nome de Jesus nós oramos agora, que haja um mover do teu Espírito, haja um agir do teu Espírito agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. E que após esse momento, Senhor, após esse momento, Senhor, nós possamos sair daqui fortalecidos. Após esse momento, esta pessoa que nos assiste, meu Deus, ele possa estar muito mais forte, muito mais motivado para a honra e glória do teu santo nome. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Oh, ofereça o teu louvor a Ele de todo o seu coração, no nome de Jesus. Só quero dizer teu nome, eu só quero te adorar.
mover teu coração. Tudo te entregar.
Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim.
Aleluia, Jesus. Que essa seja uma verdade na sua vida. Que a sua casa seja morada do Senhor. Que a sua casa seja morada para o Espírito Santo de Deus. Que Ele possa habitar na sua vida. Que Ele possa habitar no seu lar. Que você seja um homem e uma mulher cheio do Espírito. Que na sua casa haja espaço apenas para o Espírito Santo de Deus. Para a presença dEle que traz a paz que nós precisamos. Para a presença dEle que traz o renovo que nós precisamos. A cura, a restauração que o seu lar precisa, que os seus filhos precisam, que o seu marido ou sua esposa precisa. Meu irmão, está em Cristo, está em Deus. Que de fato a sua casa, a sua vida seja espaço, seja morada do Espírito Santo de Deus. Oh, Jesus, habita em nós. Habita em nosso coração, Espírito Santo. Habita em nosso coração, Pai. Nós te pedimos nessa noite, Pai, vem sobre as nossas vidas, vem sobre o nosso lar, Espírito Santo, sobre a nossa família. Pai, nós precisamos da Tua presença, nós precisamos do Teu poder, Espírito Santo de Deus. Então vem sobre nós nessa noite, Pai, vem sobre nós nessa noite. Pai, que a Tua palavra encha os nossos corações. Nós te louvamos e nós te adoramos. E nós precisamos da Tua palavra, porque ela nos dá a direção que nós precisamos. Espírito Santo, a Tua palavra tem o poder de abrir os nossos olhos. A Tua palavra tem o poder de iluminar a nossa mente, Senhor Jesus, de nos direcionar em dias escuros, em dias sombrios. A Tua palavra tem o poder de trazer a paz para o nosso coração. E é essa palavra que nós queremos, é essa palavra que nós precisamos nessa noite. Espírito Santo, nosso coração está aberto para Ti. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, e nos conduza para o centro da Tua vontade, e nos conduza para o centro do Teu querer, Espírito Santo. Vem sobre os nossos corações, vem sobre os nossos corações, Espírito Santo. Mesmo em nossos lares, Pai, damos liberdade para que o Teu Espírito haja em nosso meio. Mesmo em nossos lares, damos liberdade para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor enche e inunda a nossa casa com a Tua presença nessa noite. Vem sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Ministério de Louvor. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida nesta noite. A todos os meus irmãos que estão nos seus lares, na sua casa,
Que a graça e a paz do Senhor reine sobre a sua vida, reine sobre a sua casa, reine sobre a sua família. Nesta noite nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. E não importa se você está aqui no templo, não importa se você está no seu lar, o que importa é que estamos todos unidos em um só propósito. Propósito de buscar a presença do Senhor, com o propósito de adorar ao nome do Senhor e de ouvir a palavra dele. E poder falar do amor de Deus, poder falar da misericórdia do Senhor, é algo que alegra os nossos corações. É algo que nos deixa muito felizes. Porque se existe algo que Cristo fez na cruz por nós, foi a prova do seu amor, provando a nós o quanto Ele nos ama. E poder compartilhar desse amor é maravilhoso. Para quem não me conhece, meu nome é Natane, sou esposa do pastor Luiz Fernando, pastoreamos a Igreja Casa da Bênção João Neiva. E eu quero nessa noite compartilhar com você uma palavra de vida do coração de Deus. Que você possa abrir o seu coração para receber a palavra. Vocês que estão aqui no templo comigo, você que está aí na sua casa, não deixa que nada te distraia, nada roube a sua atenção. Mas chame o seu marido, chame os seus filhos para estar junto conosco, ouvindo a palavra do Senhor. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra cujo tema é: por quem você é guiado? Eu quero que você pergunte para a pessoa que está do seu lado, os irmãos que estão aqui no templo: por quem você é guiado? E que você que está em casa pergunte para si mesmo: por quem eu sou guiado? Todos nós somos guiados por algo na nossa vida. E a sua cabeça é o seu guia. Quem te guia é a sua mente. Você pode ser guiado por Deus, você pode ser guiado pelo diabo, você pode ser guiado pelos seus pensamentos, você pode ser guiado pelos seus conceitos, pelos seus amigos, pela sua família e por uma série de coisas. Quem define isso é você. Você é quem decide qual voz vai te guiar. Mas dependendo da voz que te guia, dependendo da voz que você ouve, que você escolhe ouvir, você pode viver o céu na terra, como você também pode viver o inferno na terra. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Quem tem guiado a sua vida? Abra comigo sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 6. Eu vou ler na linguagem de hoje. Você pode abrir a sua Bíblia aí na sua casa e acompanhar comigo essa leitura. Romanos 8, a partir do verso 6. Diz assim: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente. Mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Verso 7. Por isso as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. Verso 8. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Verso 9. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer. Se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Agora pula para o versículo 12, por favor. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Verso 13. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Verso 14.
pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Volta aqui para mim no versículo 6, fazendo favor. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e paz. Primeira coisa que eu quero destacar aqui nesse texto: quem é guiado pelo Espírito terá a vida eterna e uma vida de paz. Queridos, quando a minha vida, as minhas escolhas, elas são guiadas pelo Espírito de Deus, a Bíblia diz que eu vou ter uma vida eterna e uma vida de paz, independente das situações que eu enfrente, porque as minhas escolhas são direcionadas pelo Espírito de Deus. Lembra que eu disse no início que a sua mente, ela nos guia, mas nós temos o poder de escolher deixar que o Espírito Santo conduza a nossa mente, como nós também podemos permitir que o nosso entendimento, os nossos conceitos, pensamentos, o mundo, as influências conduzam a nossa mente. E quando eu caminho pelas minhas convicções, quando eu caminho pelos meus conceitos e faço aquilo que me dá vontade, a minha própria vontade, o desejo da minha carne, eu posso perder a minha paz, que a Bíblia disse que eu posso ter, e a minha vida ser um tormento, minha vida ser um inferno. Existem escolhas que nós fazemos e que nós atraímos as consequências para nós mesmos. Por exemplo, quando você vai decidir com quem você vai se casar, tem pessoas que eles tomam essa decisão pela aparência do homem ou da mulher. Tem pessoas que tomam a decisão pela condição financeira que a pessoa tem. Tem pessoas que tomam essa decisão pela química. E ela se esquece dos valores e dos princípios que aquela pessoa tem. O que pode fazer da sua vida um tormento ou você ter a paz depende das escolhas que você toma na sua vida. E muitas vezes a mulher escolhe um homem que, quando era solteiro, ele não queria saber de trabalhar. Às vezes um homem que era meio pão duro, toda vez que saía tinha que rachar a conta os dois. Não que isso seja errado, né? Isso pode acontecer. Mas toda vez tinha que ser rachado até uns centavos ali. Às vezes um homem que não lembrava, não estava nem aí para as datas comemorativas, o aniversário da namorada não dava nenhum presente. Muitas vezes ele não tinha princípios com os pais, não honrava os seus pais, respondia a sua mãe, maltratava a sua mãe. Aí eu te pergunto, quando essa mulher casar com um homem, vai ser diferente? Ele vai mudar? Não vai mudar. Pode ser até pior, né? Que aí se acomoda. E aí ela vai começar a reclamar: meu Deus, que casamento foi esse? Meu Deus, que situação foi essa? Mas baseado em que decisões, em que escolhas você decidiu por aquela pessoa? E assim também acontece com o homem. Às vezes o homem escolhe se casar com uma mulher e quando era solteira acordava meio-dia. Não ajudava com a mãe em nada nas tarefas de casa. Não gostava de trabalhar, não honrava pai e mãe, não sabia fazer nenhum café. E aí quando casar, como é que vai ser? E aí as pessoas, elas querem entrar em conflito. Meu Deus, mas como se convidou essa pessoa? Ainda joga para cima de Deus, né? São as nossas escolhas. Muitas vezes, uma porta de emprego que se abre, que aos nossos olhos parece ser muito bom. Você vai ganhar 3 vezes mais do que você ganha no seu trabalho hoje. Mas a custo de que isso? Você vai ter que ficar longe da sua família, ou de repente não vai ter tempo com a sua família, não vai ter tempo com o seu marido, não vai ter tempo com a sua esposa. E aí quando os dois se encontram, estão cansados, estressados, não tem diálogo, é um emprego que vai te afastar da presença de Deus, vai te isolar. Por um lado você ganha, mas no final das contas você mais perde do que ganha.
Muitas vezes você empresta o seu nome para alguém. E a palavra de Deus fala: cuidado. Cuidado quando você emprestar o seu nome para alguém. Cuidado com o seu nome. Zele pelo seu nome. Aí de repente, por amizade, na intenção de ajudar a pessoa, você empresta o nome. Mas às vezes é uma pessoa que ela não honra suas contas. Às vezes atrasa para pagar os outros. E se ela não honra o seu próprio nome, ela vai se preocupar em honrar o seu nome. E você acaba tendo uma dor de cabeça terrível por causa disso. Você não tem paz por causa disso. São problemas que vão sendo atraídos por causa de escolhas erradas. E por isso que eu digo que a sua vida pode se tornar um inferno. E esse é só um dos exemplos que acontecem diariamente, muitas vezes, nas nossas vidas. Você pode ter tudo de uma certa forma, mas faltar a paz de Cristo no seu coração. Porque quem está controlando, quem está conduzindo a sua mente, são as suas vontades e as suas emoções. Versículo 8, ainda no livro de Romanos. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus. Quem é guiado pelo Espírito, quem não é guiado pelo Espírito, não pode agradar a Deus. A mente controlada, guiada pela natureza humana, ela não pode agradar a Deus. Porque a mente conduzida pela natureza humana, ela é conduzida pelo sistema do mundo. E quem controla o mundo? O diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. O sistema que existe no mundo, ele é conduzido e ele é controlado pelo diabo. Então, quando nós permitimos que a nossa natureza humana, e a nossa natureza humana, ela é pecaminosa. Existem desejos no meu e no seu coração que eles são pecaminosos. E se eu não permito que Cristo controle a minha mente, quem vai me conduzir são esses desejos pecaminosos que estão no meu coração. Faz parte da nossa natureza humana. E quando a gente se entrega para Cristo e decide caminhar com Ele, aquilo que Jesus faz é trabalhar isso nas nossas vidas, trabalhar a nossa mente, para que a nossa natureza humana seja vencida todos os dias através do Espírito de Deus. Mas quando a gente permite que a nossa natureza humana controle a nossa vida, nós estamos sendo, na verdade, guiados pelo sistema do mundo, pelas coisas que estão no mundo, pelos desejos da carne. E muitas coisas que a gente acha que não tem nada a ver, Deus, ele não aprova. E a gente acaba trazendo para nossa casa ou praticando na nossa vida. Por exemplo, falar palavrões. Você acha que são só as pessoas ímpias, não cristãs, que falam palavrões? Existem muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus, que aqui ele adora ao Senhor. A boca dele é para louvar e exaltar a Deus, mas dentro da sua casa é um palavrão aqui, é um palavrão ali, vai corrigir o filho e fala um palavrão. Alguma coisa deu errado, é um palavrão que vem na boca dele. Ah, mas não tem nada a ver isso não. Não tem nada a ver para você, mas isso vai contra os padrões de Cristo. Ou a sua vida é conduzida pelos padrões do mundo, ou a sua vida é conduzida pelos padrões de Cristo. Uma outra coisa que a gente acha que não tem nada a ver, a fornicação. Existem pais que eles aprovam que os seus filhos, ainda adolescentes, tenham uma vida sexual ativa. Isso vai contra os princípios do Senhor. Ou muitas vezes, o homem e a mulher, ao invés de casar, eles fazem o quê? Se ajuntam. Vivem amasiadamente. O sexo, a Bíblia diz que ele é abençoado por Deus dentro do casamento, quando está dentro dos padrões divinos.
Fora disso é fornicação, e fornicação é pecado. Para as pessoas não tem nada a ver, mas não faz parte dos padrões divinos. Permitir que Cristo conduza a sua vida é na sua totalidade você praticar os princípios do Senhor. E para isso o Espírito Santo de Deus precisa renovar o nosso entendimento. A palavra de Deus fala no livro de Romanos 12:2: não vivam como as pessoas deste mundo. Eu e você fomos pessoas projetadas e criadas pelo Senhor, mas não para viver nesse mundo. Nesse mundo nós estamos de passagem. Nós somos projetados para viver no reino dos céus. Mas para chegar lá, para viver no reino dos céus, depende de como é a nossa conduta de vida aqui na terra. Existem muitas pessoas que eles serão aprovados e sim herdarão o reino dos céus. Mas existem muitas pessoas que não serão aprovados. Não poderão desfrutar daquilo que Deus preparou para mim e para a sua vida. E você permitir que Cristo conduza a sua mente faz parte desse processo, para que você tenha uma passagem aqui na terra, seja aprovado por Deus e possa morar no reino dos céus. E o livro de Romanos 12:2 diz: permitam que Cristo renove o nosso entendimento, porque vocês não são como as pessoas que vivem nesse mundo. Para que vocês experimentem a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ou seja, a nossa mentalidade, ela precisa ser transformada. Nós não podemos viver pela astrologia daquilo que a gente acha que é o certo ou errado. Segundo os nossos conceitos, o que está na Bíblia, eu quero seguir só isso. Agora, o que está na Bíblia, que é para uma outra área da minha vida, eu não quero para mim. A gente quer ler a palavra de Deus e achar que algumas coisas estão bom para a minha vida, aquilo que é cômodo para mim. Mas quando eu preciso sair da minha zona de conforto e permitir que Deus me transforme, aí eu não quero. Eu precisar renunciar à vontade da minha carne, precisar deixar algumas práticas para trás e deixar de fazer algumas coisas na minha vida, eu não quero. Meu irmão, tudo isso vai pesar na sua vida. A maneira como você caminha, a maneira como você anda, a maneira como você pensa, as decisões que você toma no seu dia a dia, precisam ser conduzidas pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que nós teremos uma vida eterna e de paz. Existem muitos cristãos que fazem parte de uma igreja, fazem parte de um povo, mas falta paz na sua vida. Existem algumas práticas que você precisa começar a fazer, começar a praticar na sua vida. Coisas que você não tem feito. A minha e a sua vida, ela precisa ser um perfeito louvor ao Senhor. Eu não adoro a Deus somente quando eu venho na casa dele. Eu não adoro a Deus apenas quando eu trago o meu dízimo e a minha oferta no altar. Tudo isso faz parte da nossa adoração ao Pai. Você orar e buscar Deus na sua casa. Mas a minha vida como um todo precisa ser um perfeito louvor ao Senhor. A maneira como você trata a sua esposa precisa ser um perfeito louvor ao Senhor. A maneira como você trata o seu marido precisa ser um perfeito louvor ao Senhor. Como você trata os seus filhos, como você trata os seus pais, como você trata as pessoas, na sua totalidade, a nossa vida precisa ser um perfeito louvor a Deus. O você amar o seu próximo, você perdoar as pessoas que te ferem, que te magoam, tudo isso faz parte de uma mente conduzida pelo Espírito de Deus. O sistema do mundo, ele diz para você que você não precisa amar a todos, que você pode escolher quem você tem que amar. O sistema do mundo diz que não pode pisar no seu calo, porque você não tem que aceitar, você não tem que ficar por baixo. Esse é o sistema do mundo. Mas a palavra de Deus fala que nós precisamos amar a todos como a nós mesmos. A palavra de Deus fala que nós precisamos perdoar 70 vezes 7 se for preciso. Isso é o padrão de Cristo. E que nós precisamos viver isso nas nossas vidas. O nosso desejo como filhos e filhas de Deus precisa ser que quando Deus olhe do céu para nós aqui na terra,
ele seja capaz de dizer: esse é o meu filho e a minha filha amada que me dá prazer. A sua vida precisa dar prazer para Deus. Ele se alegrar com as suas atitudes, se alegrar com as suas ações. Versículo 13 diz assim: porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Ou seja, quem é guiado pela natureza humana pode morrer. Não só uma morte física, porque a Bíblia diz em Provérbios que o coração do homem, ele é enganoso e pode levar a caminhos de morte. Mas não só uma morte física, mas também uma morte espiritual. Do sistema do mundo fazer tão parte da sua vida que para você não faz mais diferença. Aquilo que são princípios de Deus e princípios do mundo, vamos assim dizer. Você coloca tudo num saco só e para você tá bom, tanto faz, não tem problema, não tem nada a ver. E a Bíblia diz que quando eu sou guiado, a minha mente é conduzida pela natureza humana, vocês morrem espiritualmente. Quando eu sou guiado pelas minhas convicções, eu posso morrer espiritualmente. Quando eu mesma começo a julgar com o meu próprio entendimento, eu acho que as coisas que são de fato certas são erradas. E aquilo que é errado é certo. Mas na verdade está contra a palavra de Deus. E a morte espiritual, ela é terrível. É quando o seu coração está desconectado do Senhor. Quando o Espírito de Deus está desconectado da sua vida. E as coisas de Deus passam a não fazer mais sentido para você. E ser conduzido por Deus ou ser conduzido pelo diabo, tanto faz. Não tem problema. No seu coração, o desejo é pelas coisas carnais, é pelas coisas prazerosas que o mundo oferece para nós. Significa que a natureza humana está conduzindo a sua vida. Mas nós precisamos permitir todos os dias que Deus conduza a nossa mente. Que Deus abra os nossos olhos, principalmente nos dias como o de hoje. Que as coisas têm ficado cada vez mais terríveis. O diabo tem tentado implantar no nosso coração sementes tão terríveis, tão pecaminosas, que se os nossos olhos espirituais não estiverem abertos, a gente acha que aquilo está certo. A nossa mente começa a entrar em dúvida, em conflito, se realmente a palavra de Deus está correta e se realmente eu preciso seguir aquilo. Os nossos olhos espirituais precisam estar abertos. Versículo 14 diz assim: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem não é guiado pelo Espírito não é filho de Deus. Ou seja, todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós fomos criados por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Porque aquele que é filho, ele obedece o Pai. Quem é filho, ouve a voz do Pai. Quem é filho, se posiciona de acordo com o que o Pai pede. Quem é filho, obedece a Deus. E a palavra de Deus fala: pois aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Meu irmão, se o Espírito de Deus guia a sua vida e conduz a sua vida, você é filho. Se você faz a vontade do Pai, está disposto a ouvir a voz de Deus, obedece aquilo que Deus tem direcionado para a sua vida, você é filho. Agora, se você não tem ouvido a voz de Deus, se você não tem feito a vontade de Deus, se a sua mente não é conduzida pelo Espírito de Deus,
infelizmente você é criatura de Deus, mas você ainda não é filho de Deus. O nosso tempo de igreja não me torna filho. A minha religião não me torna filho. Eu fazer parte de uma igreja, de uma congregação, não me torna filho. O que me torna filho é ser obediente. O que me torna filho é ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Pai. Isso vai me fazer ser filho de Deus. E quem é guiado pelo Espírito Santo, ele se preocupa em agradar a Deus. Quando o Espírito de Deus conduz a minha mente, eu agrado ao coração dele, porque eu estou debaixo da palavra de Deus. Eu me preocupo em fazer aquilo que o Espírito Santo ele ministra ao meu coração. Eu me preocupo em fazer e seguir a voz do Espírito Santo de Deus para minha vida. Eu me preocupo em ouvir a voz do meu pastor, que está todos os cultos, todos os domingos, todas as terças, e sempre que as pessoas precisam, te dando uma palavra de orientação. Só que ninguém é obrigado a seguir aquilo que Deus está te direcionando, porque as escolhas são nossas. As decisões são minhas. Mas é aquilo que nós acabamos de ler nesse texto de Romanos. Quem é conduzido e guiado pelo Espírito terá uma vida de paz, uma vida eterna. Mas aqueles que se guiam pelos seus próprios conceitos e seu próprio entendimento, ele pode acabar morrendo. Tanto uma morte física quanto uma morte espiritual. E agradar a Deus precisa ser algo que nós façamos todos os dias. Algo que faz parte da nossa essência. Ter a vida conduzida por Ele nos torna homens e mulheres cheios de virtudes, cheios de valores. E é aí que a nossa vida realmente é transformada. Quando o Espírito de Deus ele me guia, eu sou uma pessoa transformada. Não só uma pessoa que alcança o melhor que Deus tem para a minha vida. Não sou uma pessoa que herda as bênçãos do Senhor para a minha vida, mas eu sou uma pessoa transformada, porque o Espírito de Deus, ele nos confronta. O Espírito de Deus, ele nos ajuda a melhorar, nos ajuda a evoluir. Aquilo que está errado na sua vida, ele vai te confrontar para que você acerte, para que você seja um homem e uma mulher melhor, um esposo, uma esposa melhor, um filho melhor. E quando nós somos guiados por Ele, eu passo a ser uma pessoa que sabe usar as palavras. Marcos capítulo 7, versículo 27. Na versão da linguagem de hoje, diz assim: mas Jesus disse: deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Mas, Senhor, respondeu a mulher, até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. Verso 29. Jesus disse: por causa dessa resposta, você pode voltar para casa e o demônio já saiu da sua filha. Verso 30. Quando a mulher voltou para casa, encontrou a criança deitada na cama. De fato, o demônio tinha saído dela. Essa passagem fala sobre a mulher com sua filha endemoniada. E a gente vê aqui que além da mulher usar a sua fé, ela soube usar as suas palavras. O verso 29 diz que, o verso 28 diz que Jesus respondeu para a mulher: não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Mas o Senhor respondeu à mulher: até mesmo os cachorrinhos que ficam debaixo da mesa comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair. Essa mulher teve um coração humilde diante de Jesus.
E ela soube usar as suas palavras, mesmo Jesus dando a ela uma resposta que parecia ser dura. E naquele mesmo momento Jesus diz assim para ela: por causa das tuas palavras, a sua filha já está liberta. Pode voltar para casa. As palavras que saem da nossa boca, elas têm o poder de atrair a bênção ou de atrair a maldição. Elas têm o poder de gerar vida ou o poder de matar as pessoas ou matar nós mesmos. Muitas vezes a gente não sabe usar as palavras. E no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 37, diz assim: pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês também podem ser condenados. As palavras que você declara, elas têm um poder e têm um peso sobre a sua vida. As palavras que você declara sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, ela tem um poder sobre a sua vida. Palavras de sabedoria fazem toda a diferença na vida de um homem e na vida de uma mulher. E a gente viu que essa mulher, as palavras que saíram da boca dela traíram bênçãos para ela e bênçãos para a vida da sua filha. E quando eu e você permitimos que Deus trabalhe em nosso coração, que o Espírito Santo trabalhe na nossa mente, nós somos pessoas que sabem usar a sua palavra. Não apenas em uma oração para pedir para Deus, não apenas para falar com Deus, não apenas para conversar com as pessoas, mas para você conseguir o favor de Deus através de alguém. Você numa conversa pode abrir portas na sua vida, como você pode fechar portas na sua vida. Através de uma atitude sua, você pode atrair as bênçãos do Senhor, como você pode travar o coração de alguém ao seu favor. Tudo depende da sua postura. Mas uma coisa muito interessante que eu vejo nessa palavra, nesse texto, é que essa mulher teve um coração humilde o suficiente para ouvir uma palavra de Jesus e responder para ele de uma forma branda e tranquila. Será que nós temos essa atitude na nossa vida no dia a dia? Como será que nós reagimos a uma humilhação? Porque aquela mulher, ela poderia muito bem ter se sentido humilhada por Jesus. Como assim? Está me chamando de cachorrinho? Está me dizendo que eu não mereço? E ela ter virado suas costas e ir embora e ter perdido sua bênção. Como que nós reagimos a uma palavra de humilhação? Como nós reagimos a uma palavra de pressão, quando somos confrontados, quando somos apontados, acusados? Qual tem sido a nossa reação? Tem um texto em Provérbios que diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela pode suscitar a ira. Quantas vezes, em uma discussão, ou em alguma situação com a esposa ou com o marido, com os filhos, ou com o patrão, ou com as pessoas, com o vizinho, a gente deveria se calar. A sua melhor resposta no momento era se calar. Só que a nossa natureza carnal, ela não aceita levar desaforo para casa. Aí você começa a falar. Ele fala uma e você fala duas, outro fala duas e fala três, porque eu preciso mostrar a minha razão. Eu preciso mostrar que eu estou certo. Às vezes você pode estar realmente certo, mas quando você tem o entendimento que quem te justifica é Deus, você entende que você precisa se calar. Você entende o momento certo de falar e você entende o momento certo de ficar calado. Quantos relacionamentos hoje estão rompidos porque as pessoas não sabem a hora de falar e a hora de ficar calado? Quantos filhos não conversam com o pai? Quantos pais não conversam com os filhos? Quanto marido não conversa com a esposa? Quantos vizinhos não se falam? Isso durante anos, por causa de uma discussão, por causa de uma palavra que foi liberada, e aquilo foi como uma facada no coração. Tem um ditado que fala que uma palavra dói mais do que um tapa na cara, muitas vezes.
E muitas vezes, Deus sobre nós, a gente tem machucado as pessoas, ferido as pessoas, não tem dado um bom testemunho de um filho de Deus. Mas pastora, você está dizendo que eu preciso ficar quieto e levar o desaforo, deixar a pessoa falar o que quiser comigo? Quem nos justifica é Deus. Existe um momento certo para que você fale, e existe um momento certo que você não fale. Mas só quem é guiado pelo Espírito, quem tem a sua mente conduzida pelo Espírito, tem o discernimento dessas coisas. Só quem é conduzido por Ele é capaz de ouvir a sua voz no momento de furor, no momento de ira, dizendo para você: pare, não fale, fique quieto. Isso não é fácil, porque isso trabalha muito com o nosso temperamento, mexe muito com o nosso ego, com o nosso orgulho. Mas existe uma outra coisa que fala no livro de Gálatas, que o Espírito de Deus, ele equilibra o nosso temperamento através do fruto do Espírito. O Espírito de Deus é capaz de equilibrar o seu temperamento, trazer equilíbrio para você, e no momento que você deveria reagir de uma maneira agressiva, você até mesmo se espanta com a calma e a paciência, a tranquilidade que Deus traz ao seu coração. Mas isso só acontece, meu irmão, quando a sua mente é conduzida pelo Espírito, porque Deus precisa abrir o seu entendimento, Deus precisa abrir os seus olhos, Deus precisa transformar a sua mente para que isso aconteça. Mas eu preciso decidir entregar o controle da minha vida nas mãos de Deus. E quando eu faço isso, eu me torno uma pessoa também disposta a recomeçar. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 25, na versão NVI. Diz assim: novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou de Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Verso 26. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. No versículo 26, nós vemos que Eva, ela teve fé para recomeçar. E ela teve essa capacidade de recomeçar após o nascimento de um filho. Após a morte de um filho. A Bíblia fala que Eva teve perdas, apesar de suas falhas, apesar de seus erros, apesar de tudo que ela fez. Ela era mulher e era um ser humano também. E as perdas de Eva foram terríveis. Primeiro, Eva, junto com seu marido, pecam contra Deus. E além de ter a ira de Deus contra a sua vida, vem as consequências dos seus pecados. E além de tudo isso, a Bíblia fala que um dia Caim mata Abel. Ela era mãe, e uma mãe perde um filho. E algo mais terrível ainda é que um filho mata o outro. Olha quanta dor para o coração de uma mulher. Ah, pastora, mas Eva pecou e tudo começou por causa do pecado dela e de Adão. Mas ela era um ser humano, como eu e você. E Eva teve dor, teve sofrimento, teve traumas, teve bloqueios. E a palavra de Deus fala que Deus concede a Eva um outro filho. E esse filho vem no lugar de Abel, chamado Sete. E Eva vê aí uma oportunidade para que ela pudesse recomeçar. Um recomeço na sua vida. Quantas pessoas, depois de traumas, depois de perdas financeiras,
ou traumas familiares. Nessa época que nós temos vivido hoje, terrível, quantas pessoas perderam seus entes queridos? Quantas pessoas, empresários ou trabalhadores, tiveram perdas financeiras, perderam o seu emprego? Quantos empresários fecharam as portas? Quantas pessoas na sua vida, ao decorrer da vida, tiveram perdas? E as perdas, elas têm o poder de nos bloquear, de nos fazer perder a esperança, perder a fé, perder o ânimo. Mas a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é como esperança para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela traz esperança e uma oportunidade para que a gente possa acreditar que coisas novas Deus pode fazer para mim e por você. Muitas vezes pode ser difícil para você se levantar, pode ser difícil para você recomeçar novamente, mas com a ajuda de Deus, meu irmão, nós podemos todas as coisas. Com a ajuda de Deus é possível você crer novamente que você pode ser uma pessoa próspera. Você crer novamente que você pode se casar. Você crer novamente que você pode ter uma família. Você pode acreditar novamente no amor. E quantas vezes a gente deixa de viver coisas boas e experiências extraordinárias por causa dos traumas, por causa das perdas, da dificuldade de recomeçar de novo. O que não é fácil, é difícil. Mas o que faz a diferença na nossa vida é quando Deus vem, quando Deus nos fortalece, quando Deus gera uma palavra no nosso coração e aquilo gera esperança dentro de nós. Quando a nossa mente é conduzida pelo Espírito. Porque o Espírito Santo, ele tem o poder de tirar da nossa mente, quebrar os conceitos que nós temos, que nós não conseguimos, que não é possível, que o mundo está em crise, que tem muita coisa acontecendo. O Espírito Santo quebra esses conceitos dentro de nós, abrindo os nossos olhos, nos levando a acreditar que existe o melhor de Deus preparado para mim e para a sua vida. Pode ser em tempos bons ou ruins, que as portas estejam se fechando ou se abrindo, mas quando eu permito que Deus trabalhe isso na minha vida, eu vou ser uma pessoa que vou romper, eu vou ser uma pessoa que vou crescer, eu vou ser uma pessoa que vou avançar no sobrenatural de Deus. E o pessimismo não vai fazer parte da minha vida, o negativismo não vai fazer parte da minha vida. As circunstâncias que eu vivo e as coisas que eu vejo na minha realidade não vão me impedir de recomeçar novamente. Quantas pessoas hoje que nós vemos tristes, depressivas e opressivas por causa de uma realidade difícil, por causa do seu passado, ou por acreditarem que elas já erraram tanto, que elas já pecaram tanto, que Deus não tem nada de novo para elas, que Deus não tem que fazer nada de bom para elas, porque elas não merecem. Elas não merecem recomeçar, elas não merecem ser felizes, elas não merecem uma nova história. Mas Deus, ele é perdoador, Deus, ele é misericordioso, e ele tem um recomeço para todas as pessoas. Apesar das coisas terríveis, apesar dos pecados cometidos no passado por Eva, Deus tinha um recomeço para ela. E a palavra de Deus fala lá no versículo 26, nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Através do filho de Eva, nasceu um neto chamado Enos. Através de Enos, marcou-se um novo tempo para aquela geração. O nome do Senhor voltou a ser invocado no meio daquele povo. Porque uma mulher decidiu recomeçar. Uma mulher entendeu que Deus tinha o melhor. Uma mulher entendeu que os seus pecados foram perdoados e que não valia mais a pena ela viver se lamentando, ela viver chorando, mas ela precisava tomar uma atitude, se levantar e viver a oportunidade que Deus estava dando para ela.
E através disso, um novo tempo chegou para a vida daquelas pessoas. Deus começou a ser invocado. Deus começou a ser glorificado novamente. Isso significa que aonde havia morte, começou a haver vida. Aonde havia frieza, começou a haver um avivamento novamente. Aonde havia falta de esperança, Deus trouxe fé e renovo para o coração das pessoas novamente. Porque alguém entendeu que era necessário se levantar. Alguém entendeu que era necessário recomeçar de novo. Muitas vezes, através da sua vida, da sua atitude, do seu recomeço, pessoas verão o seu exemplo e vão querer esse mesmo Deus que está sobre a sua vida. E elas vão querer recomeçar porque você pôde. Porque você entendeu a oportunidade que Deus estava te dando. Você vai ser exemplo. Seu testemunho será exemplo para muitas pessoas. Esse é o verdadeiro propósito da transformação e da mudança que Deus faz em nossas vidas. Quando nós não só apenas a gente é abençoado em a nossa casa, mas através do nosso exemplo e das bênçãos que Deus tem derramado por nós, por causa de uma decisão que nós tomamos, outras pessoas também são abençoadas. E esse precisa ser o desejo do nosso coração, queridos. A última coisa que eu quero compartilhar com você. Quando eu sou uma pessoa guiada pelo Espírito, eu começo a valorizar as pessoas na minha vida. Ruth capítulo 1, versículo 16. Ruth capítulo 1, versículo 16. A versão NVI diz assim: Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Verso 17: Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Verso 18: Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Nós vemos aqui o exemplo de Ruth e Noemi. Ruth, ela valorizava quem era Noemi na sua vida. E nós vemos que Ruth, quando a gente lê a palavra de Deus no livro de Ruth, a gente vê que Ruth não pertencia ao povo de Israel, mas ela era moabita. Ruth não tinha marido, mas era viúva. E apesar disso, ela abandona a sua terra natal, abandona o seu povo, abandona a sua família, porque ela valorizava quem era Noemi na sua vida. Era um relacionamento que ia muito além de sogra e nora, até porque o marido de Ruth, filho de Noemi, havia morrido. E ela poderia entender assim: meu marido morreu, então não tenho mais relacionamento com Noemi. Mas o relacionamento, a gratidão, o amor de Ruth ia muito além do que o relacionamento familiar. Ia muito além do que uma sogra. Ruth não via Noemi como uma sogra, mas via ela como uma mãe, como alguém que a abraçou, uma amiga, uma conselheira. E a palavra de Deus fala que quando Noemi resolve voltar para sua terra, Ruth diz: aonde fores, eu irei. Teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus, e eu não me separarei de ti. Uma mulher que valorizava, uma mulher que amava, uma mulher que entendia a importância de não caminhar sozinha. Entendia a importância de bons conselhos. Entendia a importância de uma direção de alguém que era uma mulher de Deus. Ela enxergava em Noemi uma mulher não comum. Ela enxergava em Noemi uma mulher de Deus. Porque quando nós lemos a palavra de Deus no livro de Ruth, a gente vê que os conselhos que Noemi deu para Ruth foi para que ela fosse uma mulher bem-sucedida.
bem-sucedida, uma mulher notável, uma mulher abençoada, para que ela tivesse um casamento próspero, um casamento abençoado. Mas não foi conselho seguido por virtudes erradas, por valores errados, fazendo Ruth se corromper, mas seguindo o caminho certo. E nós vemos aqui uma mulher de Deus, uma mulher que valorizava quem eram as pessoas. E assim precisamos ser nós nas nossas vidas. Reconhecer quem são as pessoas que Deus colocou no nosso caminho, quem são as pessoas que Deus colocou na nossa vida para ser uma bênção. Reconhecer quem é o nosso marido, reconhecer quem é a nossa esposa, reconhecer quem são os nossos filhos. Muitas vezes o marido só fala mal da esposa, não reconhece os seus valores, não reconhece que sem ela muitas coisas da sua vida não poderiam ser feitas. E muitas esposas que também não reconhecem os seus maridos. E muitas coisas da sua vida não poderiam ser feitas sem ele. Ambos, quando estão na ausência do marido ou da esposa, vivem falando mal, vivem criticando, vivem alfinetando, mas não conseguem enxergar os valores do homem e da mulher que está na sua vida, que está casado com você. Existem pais que eles não enxergam os valores que existem nos seus filhos. E muitas vezes existem filhos complexados, existem filhos que têm uma autoestima tão baixa porque o pai vive comparando o filho com o filho do vizinho, com o primo, com o parente, e não consegue enxergar os valores que estão no coração do seu filho. Quem é o seu filho? Nós precisamos reconhecer quem são as pessoas na sua vida. Reconheça a sua mãe espiritual, reconheça o seu pai espiritual, reconheça a sua família na fé, reconheça quem são os seus pastores, quem são os seus líderes, quem são as pessoas que um dia te apresentaram para Jesus. Eles não te geraram biologicamente, mas quem te gerou espiritualmente? Quem te apresentou o Deus que te tirou das trevas e te trouxe para a luz? Muitas vezes as pessoas elas vêm para a igreja e ouvem falar da palavra de Deus e acham que dali para frente elas podem caminhar sozinhas. A gente nunca pode caminhar sozinho. A gente nunca pode andar sozinho, porque a gente sempre vai precisar da ajuda de alguém. Nós sempre vamos precisar da direção de alguém. Saiba reconhecer quem são as pessoas que têm sido bênção para a sua vida e que têm te levado a caminhar num caminho que te leva a Deus. E valorize essas pessoas. Honre essas pessoas. Nós vemos que através da amizade de Ruth com Noemi, através desse valor que ela tinha por ela foi abençoada. Ela teve um casamento abençoado. Ela teve uma vida abençoada. Ser capaz de reconhecer quem são as pessoas que Deus colocou na sua vida. Ter um coração humilde para isso. Nós só conseguimos quando a nossa mente é guiada pelo Espírito. Porque o nosso entendimento, os nossos conceitos, o sistema do mundo, ele diz que a gente não precisa de ajuda. O sistema do mundo é orgulhoso. Ele acha que a gente pode caminhar sozinho. Mas Jesus, na sua caminhada, na terra, no seu ministério, ele nunca estava sozinho. Ele sempre andou junto com os seus discípulos, porque ele entendia que a sua missão na terra não era solitária, mas a sua missão na terra era junto com pessoas de Deus que tinham o mesmo propósito. Para a gente poder concluir, volta para mim no versículo 6 novamente. Ministério de louvor, por favor. Diz assim: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. As pessoas que vivem de acordo com a sua natureza não podem agradar a Deus. E eu concluo essa mensagem nesta noite, deixando no seu coração: tenha a preocupação de agradar a Deus. E nós agradamos a Deus quando somos conduzidos segundo o teu Espírito, segundo o Espírito de Deus.
quando os princípios de Cristo fazem parte da minha vida, quando os princípios do Senhor, Ele me conduz. Nós queremos a paz que vem de Deus, queremos a alegria que vem de Deus, queremos tudo que vem de Deus, mas muitas vezes não estamos dispostos a renunciar, não estamos dispostos a abrir mão e fazer a vontade do Pai. Coloque-se de pé no seu lugar nessa noite. Feche seus olhos nesse momento. Você que está na sua casa, você que está aqui no templo, eu quero que você feche os olhos, que você faça uma oração ao Senhor. Você diga a Ele: Pai, eu quero ter a minha mente controlada pelo Teu Espírito. Eu quero ter a minha mente guiada pelo Senhor, conduzida pelo Senhor. Espírito Santo de Deus, eu quero que a minha vida seja um perfeito louvor a Deus. Eu quero que a minha vida seja um louvor a Ti, Pai. Me perdoa pelas minhas falhas, me perdoa pelos meus erros. Eu quero que você vá falando com Deus neste momento. Eu não sei aquilo que precisa ser mudado na sua vida ainda. Eu não sei se de repente você tem permitido que Deus de fato guie a sua mente. Eu não sei quem tem te guiado, mas, meu querido, se não tem sido o Espírito de Deus, que você possa rever os seus conceitos nessa noite, que você possa permitir que Ele te conduza. Oh, Jesus, faça a sua oração nessa noite quando nós vamos adorar o Senhor. Eis-me aqui, prostrado
vida guiada pelo Teu Espírito, Pai. Senhor, nós não queremos viver uma vida de tormento, não queremos viver o inferno por consequências das nossas escolhas. Nós sermos guiados pelos nossos pensamentos, pelo nosso entendimento, pelas influências, pelo sistema mundano, Espírito Santo de Deus. Mas o nosso desejo é viver o céu na terra, é viver a paz do Senhor, é viver a vida eterna, Senhor Jesus, é alcançar o que o Senhor reservou para as nossas vidas, é viver o melhor do Senhor para a nossa casa, para a nossa família, é alcançarmos o que o Senhor tem para nós, Espírito de Deus. Então nos ajuda, Pai, nos ajuda a rompermos os obstáculos, Pai, os bloqueios que existem na nossa mente, nos ajuda a vencer as resistências que existem, Senhor Jesus, que nos impedem de nos entregarmos totalmente a Ti. Pai, se alguém tem essa dificuldade, Pai, se alguém deseja, meu Pai, ter a sua vida guiada pelo Senhor, mas não consegue, Espírito Santo, mas está preso ao passado, está preso à vontade da carne, aos desejos carnais. Ajuda esse homem, Senhor, ajuda essa mulher, Espírito Santo de Deus. Pai, nessa noite eu repreendo todo o mal, eu repreendo toda a vontade, Pai, do inimigo, de prender esse homem, de prender essa mulher, de permitir, Pai, que ele rompa na Tua presença, que ele cresça na Tua presença, que ele avance na Tua presença. Pai, aqueles que têm dificuldade de caminhar com o Senhor, de estar nos Teus caminhos, de fazer a Tua vontade, Espírito Santo de Deus, aqueles que iniciam a caminhada, mas param no meio do caminho, Pai, que o Senhor venha alcançar nessa noite, Senhor Jesus, venha renovar a fé, venha renovar o ânimo, venha renovar as forças do Seu povo, Espírito Santo de Deus. Pai, nós sabemos que o diabo está à nossa volta em todo o tempo, o diabo quer nos tirar do foco, o diabo quer roubar a nossa alegria e nos impedir de estar no centro da Tua vontade, Jesus. Mas eu peço a Ti, vem sobre as nossas vidas, abre os nossos olhos espirituais, abre o nosso entendimento, Pai, de nós homens melhores, mulheres melhores, filhos de Deus. Não queremos ser apenas criatura, Pai, nós queremos ser filhos, Abaías, Teleabarabarás. Nós queremos ser filhos de Deus, Pai, nós queremos ser Teus filhos que te dão prazer, Teus filhos que amam a Tua presença, que ouvem a Tua voz, que seguem, meu Pai, a Tua voz, Espírito Santo. Trabalha nos nossos corações, trabalha na nossa mente, Espírito Santo de Deus, e faz em nós o Teu querer, Pai, faz em nós o Teu querer. Oh, Jesus, levanta as Suas mãos, prepara isso nessa noite dentro do seu coração. Oh, Espírito Santo, Dentro de poder, somente eu viver. Faz Teu querer, faz Teu querer. faz o Teu querer nas nossas vidas, Senhor. Como faz Teu querer, faz Teu querer. Nos rendemos, Jesus. Nos rendemos, Jesus. Yerabaixa, Yerabacanda, Rabaixa, Yerabaixa. Rebarabacanda, Rabaixa, Yerabacanda. Amanhecer de Espírito de Deus. amanhecer Oh, Espírito de Deus. eu me rendo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Que você guarde essa palavra no seu coração nessa noite, meu irmão. Permita que o Espírito de Deus conduza a sua mente e conduza a sua vida. Amém? Glória a Deus. Antes de nós encerrarmos o culto, eu quero te convidar nessa noite a ofertar ao Senhor, continuar adorando a Ele com os nossos dízimos e nossas ofertas. Você também que está na sua casa, você que não pode estar vindo ao templo,
mas nós temos a nossa conta bancária que disponibilizamos para que você possa ofertar, que você possa dizimar. Eu quero deixar aqui para você um texto bíblico que está no livro de Jonas, capítulo 2, a partir do versículo 8, verso 8 e verso 9. E diz assim: aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. Jonas estava dentro do ventre do peixe quando ele declarou isso. Oferecerei a ti sacrifícios. Tem momentos na nossa vida, meu irmão, que a nossa oferta vai ser uma oferta sacrificial. Vai ter momentos na nossa vida que o nosso voto vai ser sacrificial. Vir ao altar do Senhor será como um sacrifício. Mas a Bíblia diz que com gratidão Jonas fez isso. Com gratidão ele foi até o altar do Senhor. Que independente do tempo que você esteja passando, independente do que você esteja enfrentando na sua vida, que você seja grato e venha com gratidão ao altar. Entregue a sua oferta ao Senhor com gratidão. A palavra de Deus fala que Deus, ele ouve a oração de Jonas. E Jonas foi expelido para fora do ventre daquele grande peixe. Ofertas e sementes, tudo que você deposita no altar do Senhor, está clamando pela sua vida no reino dos céus. Seja sacrifício, seja com gratidão, seja com amor, mas não deixe de cumprir os seus votos no altar do Senhor. Amém? Pegue na sua mão essa noite o seu dízimo e a sua oferta. Nós vamos orar ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós queremos consagrar a Ti, Pai, cada oferta nesta noite, cada dízimo, aqueles que vão cumprir o seu voto, Senhor Jesus. Eu consagro ao Senhor nesta noite os meus irmãos que estão aqui no templo, aqueles que estão na sua casa, Pai, e eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha abençoar a cada um deles. O Senhor conhece a situação que cada um tem enfrentado, ou a sua realidade. O Senhor conhece a intenção e o desejo do coração que eles venham ao altar do Senhor. Semear, plantar uma semente, Espírito Santo de Deus. E eu te peço para que eles venham ter uma colheita abençoada do Senhor. Que o Senhor venha repreender o devorador, o cortador, o migrador e o destruidor. Mas que eles possam ter uma colheita abençoada, que eles possam crescer, que eles possam prosperar financeiramente. Abre portas na vida dos seus filhos que precisam de portas abertas. Responde àqueles, meu Pai, que precisam de uma resposta do Senhor, Deus. Nós clamamos pela Tua bênção. Eu consagro a Ti cada oferta e cada dízimo no nome de Jesus. Amém. Os irmãos que estão aqui no templo podem trazer aqui no nome de Jesus. Te adorarei, os reis. Eu nasci, amei, Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus. Glória a Jesus. Estamos chegando aos momentos finais desse culto e eu quero agradecer a você que esteve junto conosco, nossos irmãos que estão aqui na igreja, nossos irmãos que estão aí em casa assistindo, você que está na sua casa assistindo. Que Deus abençoe poderosamente sua vida, abençoe sua família, sua casa. Que essa palavra seja uma semente de transformação no seu coração nesta noite. E se essa palavra foi bênção na sua vida, compartilhe. Compartilhe com alguém que precisa da palavra de Deus. Compartilhe nas suas redes sociais. Curta a nossa página nas redes sociais, para que as mensagens cheguem até você. Tudo aquilo que a gente publica, aquilo que a gente posta durante a semana, possa chegar até a sua vida e ser um canal de bênção para você e a sua família. E eu quero nessa noite fazer uma oração
para a gente poder encerrar o nosso culto, amém? Feche seus olhos nesse momento, se coloque de pé no seu lugar, os nossos irmãos que estão aqui na igreja. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço pela Tua palavra, Deus, que foi semente para os nossos corações, semente de transformação, semente, meu Pai, de renovo. E eu te louvo, meu Pai, pelo Seu amor por nós, por não deixar faltar nesta igreja, não deixar faltar na nossa vida uma palavra que nos edifica, uma palavra que nos transforma, uma palavra que nos liberta, meu Pai. E que a decorrer dessa semana, Senhor Jesus, o Senhor continue falando aos nossos corações, trabalhando na nossa mente, Pai. Abençoe cada um dos meus irmãos, aqueles que estão em casa, aqueles que estão aqui no templo, Pai, que retornarão para os seus lares, que a bênção do Senhor seja sobre a vida de cada um deles, Pai, que eles vejam a cada dia o Senhor junto com eles, fortalecendo, dando ânimo, Pai, para enfrentar qualquer situação que surgir na vida dos teus filhos. Pai, que o Senhor nos leve guardados e protegidos no Senhor, assim como o Senhor nos trouxe nesta noite. Que a bênção do Senhor seja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a cada um e abençoe também a sua vida, em nome de Jesus.